Bom, hoje vamos falar sobre Exu. Afinal, quem já não ouviu falar sobre Exu, conversou com Exu, e Exu talvez seja das entidades ou orixás menos compreendidos por todo mundo. Isso porque a Umbanda ela pega o mesmo nome para tratar diferentes seres. Então, na Umbanda nós temos o Exu entidade, que é como um caboclo, como um preto velho, um ser, uma outra consciência que se utiliza de um corpo astral para entrar em contato conosco e passar a sua mensagem também de amor, de fé e de esperança. Algumas pessoas até questionam, ora, mas por que Exu utiliza-se de palavras de baixo calão? Por que Exu fala deste jeito? Porque ele vai estar utilizando aquele cascão, aquele corpo que um dia viveu e que encarnou. Então ele vai guardar no processo de incorporação as características do cascão. Mas o que importa é o conteúdo da mensagem. Independente das palavras que são utilizadas, mesmo que Exu não fale em voz, mesmo que não fale utilizando palavras difíceis, mas ele vai falar uma linguagem acessível. Não há quem não entenda a palavra de Exu, a mensagem de Exu, porque ele fala utilizando-se muito de quem o está ouvindo. Exu tem isso muito em mente. Eu vou falar a linguagem do meu interlocutor e não de uma forma rebuscada. Como isso, na verdade, a gente vê no caboclo, nos pretos velhos, em todos. Mas Exu, principalmente, utiliza-se muito de uma linguagem dita vulgar, porque é a linguagem que todo mundo entende. Quem não entende um palavrão colocado no momento certo, de uma forma correta, aquele palavrão fica claro. Eu diria até que aquele palavrão é mântrico. Quando fala em mantra, nos remete logo ao Oriente e a Om e tudo mais. Enfim, mantra é aquilo que puxa uma força, puxa uma egrégora. E Exu, quando ele está falando os seus palavrões, ele sabe por que utiliza dos palavrões. Exu é uma das entidades talvez mais controversas. Exu é o grande comunicador, é aquele que traz a mensagem dos deuses, desses seres da espiritualidade. E, ao mesmo tempo, Exu entende as nossas questões. Exu, talvez, dentro da Umbanda, seja das entidades a mais humanizada possível, porque ela entende o que é a dor de um coração magoado, um coração ferido, entende o que é a dor da falta de um emprego, entende o que é um problema de saúde. Exu, melhor do que ninguém, entende tudo isso. E é por isso que a maioria das pessoas que frequentam os templos de Umbanda gostam das giras de Exu, gostam porque se identificam com aquele ser, se identificam com aquela pessoa que entende tão bem os problemas humanos, coisa que às vezes uma outra entidade já terá um pouco mais de dificuldade. Então Exu é uma entidade e uma entidade que assume aquela forma para se comunicar conosco, que é bem diferente do Exu Orixá. Exu Orixá é um orixá, assim como Iemanjá, como Oxalá, como Oxum, como Iansã, como qualquer outro orixá. E como orixá, ele não vai ter esse comportamento tão humanizado como a entidade tem. Ele vai ter o seu gestual próprio, porque, como já falamos numa outra ocasião, o orixá se comunica muito pelo gestual. Então, o orixá Exu, ele terá o seu gestual próprio. E também, como um orixá, Exu é o que vem abrindo os caminhos e também o grande comunicador entre nós e o mundo cósmico, o mundo dos orixás. Porque perguntam, ora, como é que pode essa história de Exu tomar cachaça, Exu fumar? E isso causa uma confusão muito grande, que muitos entendem que aquele ser que está ali como uma entidade é o orixá. Não é o orixá. A Umbanda também presta culto ao orixá Exu, mas no seu processo de consulta, que é tão importante dentro da Umbanda, ali na consulta está o Exu entidade, que é um ser que já viveu, já encarnou e está ali junto a nós para trazer a sua mensagem, mesmo que seja uma mensagem numa linguagem bem até coloquial,
mas é nesta linguagem que ele alcança e toca o coração de cada um. E ainda a palavra Exu, ela vai ter dentro do candomblé e dentro da Umbanda, porque a Umbanda também vai copiar do candomblé muitas coisas. E nesta cópia, Exu dentro do candomblé, ele vai ter várias designações, como Exu Yangui, Exu Bara, Exu, enfim, vários nomes que ele vai tomar. E cada nome que ele toma é uma função diferente que ele assume. Exu Yangui, por exemplo, é o Exu, o primeiro ser criado, aquele que seria o correspondente ao Adão na Igreja Católica, que é o Exu Yangui. O Exu Bara é o Exu que toma conta do corpo de cada um. Bara vem da união de duas palavras, ou Bara, o rei do corpo. Então ele é que mantém o nosso corpo unido, as células do nosso corpo unidas num conjunto único. No momento que o Exu Bara sai do corpo, vem um processo morte. E na Umbanda, nós fazemos um culto também ao Exu Bara para o fortalecimento do corpo da pessoa. Tem Exu Aqueçã, também que é famoso, que é o Exu, o dono do jogo. Todo jogo de búzios tem um Exu que é o responsável por aquele jogo. Esse Exu o chamamos de Aqueçã. Então vejam que esse Exu Orixá, ele tem várias manifestações, assim como também o Exu Entidade tem várias manifestações dessa entidade. Ele pode se apresentar nas mais diversas formas, mas o nome é Exu. Se você gostou, compartilhe, divulgue para os seus amigos, porque é uma questão que gera bastante dúvidas e qualquer dúvida que você tenha, mande a pergunta para o nosso canal.